Oi, gente, tudo bem? Gente, eu estou na minha fase leitora, finalmente. Eu superei a ressaca literária recentemente e agora eu tô com muita vontade de ler. Quero ler tudo que tem na minha frente, eu quero ler. Eu olhei hoje pra minha estante, eu queria ler tudo que eu vi ali, eu queria ler. E aí, eu tô querendo tanto ler que eu não sei, não consigo decidir o que eu vou ler primeiro. E aí, qual é a ideia desse vídeo? Eu já vi várias pessoas fazendo isso, mas a última pessoa que eu vi foi, inclusive, uma pessoa que eu indiquei em algum dos últimos vlogs aqui, que é a Beth. Ela não é daqui do Brasil, né? E eu tô começando a consumir mais conteúdo literário em inglês, pra praticar o inglês mesmo. E aí eu recomendei o canal dela em algum dos últimos vídeos. E aí eu vi que ela fez isso e eu, enfim, achei interessante. Eu já tinha visto outras pessoas fazendo também, que é basicamente uma TBR jar. Não sei se tem uma. Não sei se tem um termo específico em português pra isso, mas basicamente é você fazer um potinho, enfim, alguma coisa assim, com vários papeizinhos dentro, e dentro de cada. Assim, tem duas formas de fazer. Ou você, dentro de cada papel, tem um desafio literário, e aí, ou uma categoria literária, enfim, e aí você sorteia um papel com aquela categoria ou aquele desafio, e aí pega um livro pra ler com base no que foi sorteado, por exemplo, um livro de terror, e aí você pega pra ler um livro de terror. Um livro com a capa azul, e aí você pega um livro com a capa azul. E aí tem a forma mais tradicional, que é a que eu vou fazer, que é colocar os papeizinhos com o título de cada livro que eu tenho na minha estante e ainda não li. Então, eu ainda não fiz isso, mas eu tô aqui com o meu bloquinho. Eu vou anotar aqui, então, o nome de... Vou lá na frente da minha estante, né? Vou ver. E vou anotar o nome de cada livro que eu tenho aqui e que eu ainda não li. Aí vou dobrar papelzinho por papelzinho, vou colocar dentro do potinho. E a minha ideia, então, essa semana é ir sorteando os livros pra ler. Eu espero conseguir ler mais de um livro essa semana. Se eu sortear um livro muito longo, talvez eu consiga ler só um livro. Mas enfim, a ideia é que eu consiga ler mais de um livro essa semana. E aí vou sorteando, então. Quando eu terminar o primeiro, eu sorteio o segundo. E assim vamos indo. E eu acho que vai ser bem legal, então tô bem animada pra fazer, mas eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho, assim, pra fazer os papeizinhos e enfim, né. E aí, assim, a gente começa as leituras de abril, porque, na verdade, hoje é o último dia de março, né, mas independente de qual livro for sorteado, eu com certeza não vou conseguir começar e finalizar ele hoje. Então, o livro que eu iniciar hoje eu vou finalizar amanhã ou depois, e vai ser a minha primeira leitura de abril. E, enfim, é isso. Então, antes de começar, antes de fazer os papeizinhos com todos os nomes, eu vou abrir 2 pacotinhos que chegaram hoje, porque daí eu já consigo incluir esses livros no potinho, né? Entre os livros para serem sorteados. O primeiro pacote é um pacote da editora Record, e é um livro da Isabel Allende, Filha da Fortuna. Eu amo o único livro que eu já li da Isabel Allende, que foi Violeta. Eu quero muito ler A Casa dos Espíritos e eu agora fiquei muito animada também pra ler esse. Eu já sabia que eles iam me enviar, na verdade, porque eles avisam no e-mail, né? Mas enfim, deixa eu ler a sinopse aqui pra vocês. Elisa Somers, abandonada ainda bebê no Chile do século XIX, foi criada em meio à elegância de uma prestigiosa família inglesa em Valparaíso, onde viveu até se apaixonar por Joaquim Andieta, um dos empregados do tio adotivo. Quando, em 1849, descobrem ouro na Califórnia, metade do país não hesita em içar velas e correr atrás da fortuna, inclusive Joaquim, que lhe promete um mundo e um casamento, tão logo volte com os bolsos cheios de ouro. Elisa, porém, não está disposta a esperar e faz um arranjo para partir clandestinamente para a Califórnia, atravessando as águas tempestuosas do Pacífico em busca de seu amado. Essa viagem infernal, escondida no porão de um veleiro e a convivência numa terra repleta de homens e prostitutas atraídos pela febre do ouro, transformam a jovem inocente numa mulher excepcional. Uma mudança ocorrida com a ajuda e o afeto de Tao Xian, um médico chinês que a protege ao longo de uma jornada inesquecível pelos mistérios e contradições da condição humana. Gente, amei. Já vou torcer pra ele ser sorteado pra eu ler, porque eu fiquei muito animada. E o outro pacote é, na verdade, um pacote da Amazon, de livros que eu comprei. E esses dois aqui, eu acho que eu não vou colocar entre os livros para serem sorteados, porque o primeiro deles é Pequenas Coisas Como Estas, que é a leitura de junho do meu clube do livro, então eu preciso ler em junho, né? Não poderia ler agora, então eu não vou colocar ele entre os sorteados, assim como também não vou colocar, por exemplo, a leitura de maio do meu clube, que é Sr. Loverman, que tá ali na minha estante, não foi lido, mas eu acho que não faz sentido eu colocar, porque eu não posso ler ele agora, eu tenho que ler ele no mês em que ele vai ser lido, que é maio, né? Enfim, então eu comprei esse aqui, e o outro livro que eu comprei, eu posso colocar, na verdade, porque é a leitura desse mês do Clube do Livro da Dalila, que é Mandíbula. Eu pensei em não colocar, porque eu já vou ler ele de qualquer forma.
esse mês, porque, enfim, é a leitura conjunta do clube dela, então eu vou ler com certeza. Mas eu vou colocar porque se for sorteado, então eu leio agora, e se não for sorteado, eu vou ler em outra semana. Gente, ele é bem maior do que eu achei que fosse. Eu achei que ele fosse pequenininho, tipo esse aqui. Aqui, ó, ele é bem menor, bem mais fininho também. Eu achei que ele fosse pequenininho assim. Mas enfim, esse aqui saiu pela editora Relicário, e eu tô bem animada pra ler os dois. Vou ler a sinopse também pra vocês. Primeiro, a sinopse de Pequenas Coisas Como Estas. Ambientado na Irlanda em 1985, este romance da premiada escritora irlandesa Claire Keegan gira em torno do Bill Forlong, um respeitável comerciante de carvão e madeira, filho de uma mãe solo que leva uma vida simples com a família. Durante o período de Natal, ele faz uma descoberta perturbadora sobre um convento local e as jovens mulheres que ali moram. Vivendo em uma comunidade profundamente marcada pela influência da igreja, Bill é levado a confrontar-se com a sua consciência moral e o silêncio conivente que o rodeia. Esse livro está na lista dos 100 melhores livros do século XXI, que saiu no ano passado pelo The New York Times, uma lista bem polêmica, né, que deu o que falar no ano passado, então esse livro estava lá na lista. E sobre Mandíbula, da Mônica Orreda, Fernanda, uma insolente estudante do ensino médio apaixonada por literatura e filmes de terror, acorda em uma cabana no meio da floresta com os pés e as mãos amarrados. Sua sequestradora, entretanto, não é uma estranha. Trata-se de Miss Clara, a professora de literatura, uma mulher assombrada pela memória da própria mãe e assediada durante meses por suas alunas do Colégio Bilíngue Delta, uma escola católica de elite. Rapidamente, os motivos do sequestro se revelarão muito mais complexos e sombrios do que a vingança pelos traumas sofridos pela professora. Com um texto imaginativo e surpreendente, a equatoriana Mônica Orreda cria neste romance não apenas personagens desconcertantes, mas também uma ambientação perturbadora para uma narrativa de nuances e contornos tênues entre o horror, o desejo e a perversidade, investindo nas relações de professoras e alunas, mães e filhas, irmãs e amigas do coração. Gente, eu amei também essa sinopse, não sabia que era sobre isso, e também fiquei muito animada para ler. Então, enfim, esses dois aqui eu já vou colocar na lista para poderem ser sorteados, e depois eu conto para vocês também, eu vou fazer agora, né? Acho que vai levar um tempo, mas enfim, vou fazer a lista agora, os papeizinhos, e aí depois eu conto para vocês quantos livros deu no total, e aí faço com vocês o primeiro sorteio. Gente, no fim das contas eu acabei não usando o bloco porque eu lembrei que eu tinha vários post-its aqui em casa que eu nunca uso, e aí eu resolvi fazer nos post-its. Aí eu tinha colocado em um outro negocinho primeiro, só que acabou sendo muito mais livro do que eu imaginei que seria, e aí não coube. Aí eu peguei esse negócio aqui de colocar caneta, e enfim, eu contei 2 vezes, uma vez deu 68 e outra vez deu 71. Então, eu não vou contar de novo e eu não sei se tem aqui, mas é algum número entre 68 e 71 livros não lidos na estante. E eu deixei de fora a leitura conjunta do meu clube de maio e de junho, como eu falei pra vocês, porque eu não posso ler nesse mês, né? E aí agora eu vou sortear então um dos livros pra ler. As cores não têm nenhum significado, eu só fui pegando qualquer cor de post-it que tinha, variando assim. Enfim, eu acho que ficou bem bonitinho e foi mais fácil também do que se eu tivesse feito no papel, porque daí eu ainda ia ter que cortar todos, enfim. Então tá aqui e eu vou sortear um livro agora. Bom, gente, então o primeiro livro sorteado foi A Mulher de 30 Anos, né? Acho que eu mostrei pra vocês antes.
E aí, enfim, já fui ali buscar ele na estante, está aqui. Ele não é um livro muito longo, mas ele também não é um livro muito curto, ele tem umas 240, 250 páginas, e ele é um clássico, né? Clássicos muitas vezes são livros um pouco mais lentos, não são tão rápidos de ler, então eu sinceramente não sei como vai ser. A Dalila que vai ficar bem feliz com esse sorteio, eu até mandei pra ela a foto agora da do post-it que eu tinha sorteado, porque ela vive me falando que. Vive não, né? Mas ela já me falou várias vezes que eu tinha que ler esse livro, que ela adora o livro e tal. E enfim, eu já vou começar ele daqui a pouco, eu vou só fazer um café e vou começar a leitura. E aí mais tarde eu volto aqui pra contar pra vocês o quanto eu li, se eu tô gostando, enfim, eu espero conseguir ler. Ler mais algum livro essa semana também, poder sortear mais um livro essa semana, acho que o vídeo vai ficar mais legal. E como eu tô num momento que eu tô muito animada e com muita vontade de ler, eu acho que é bem possível que eu consiga finalizar esse livro em 2, 3 dias. Então vamos ver. Oi, gente, terça-feira. Eu vou confessar pra vocês que ontem eu demorei muito pra começar a ler A Mulher de 30 Anos e eu não tenho nenhuma boa desculpa pra dar pra vocês, eu simplesmente procrastinei. Fui fazer outras coisas que não eram tão importantes e eu acabei começando a leitura só um pouco antes de dormir. E aí, antes de dormir, eu normalmente gosto de ler no Kindle, então eu procurei e descobri que tem uma edição de A Mulher de 30 Anos no Kindle Unlimited, mas é uma edição de outra editora. Então, eu tô com a edição física aqui da Penguin, e a edição que está disponível no Kindle Unlimited é da editora LPM. As traduções são diferentes. A tradução da LPM é do Paulo Neves e a tradução da Penguin é da Rosa Freire da Guiar. Eu comecei então lendo ontem à noite no Kindle e eu continuei a leitura hoje de manhã na edição física. Agora eu tô mais ou menos 25% do livro. E aí, lendo nas duas edições, eu já consegui notar assim, algumas diferenças na tradução. Nada demais, assim, também, mas eu tô gostando mais de ler na edição da Penguin. E como eu falei, então, eu tô em 25% do livro. Eu pulei a introdução, porque aqui logo no início a gente tem uma introdução que é da Eliane Robert Moraes. E aqui embaixo diz que os leitores que ainda não conhecem o livro devem levar em conta que detalhes do enredo serão revelados nessa introdução. Ou seja, é uma introdução que contém spoilers da obra. Eu, se fosse bem sincera, assim, eu não me importo tanto com spoilers no geral, eu acho que principalmente de obras clássicas, mas já que tem um aviso, também não me custa pular a introdução e ler depois. Acho que também é um pouco mais interessante, né, a gente ir meio que sem saber o que esperar.
Mas enfim, então eu ainda tô no início da história. Eu vou ler a sinopse pra vocês, porque eu lembrei que eu não tinha lido a sinopse ontem. Então eu vou ler pra vocês saberem do que se trata esse livro. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar sobre a diferença das traduções é que, inclusive, o nome da personagem principal é diferente nas duas edições. Enquanto na edição da Penguin o nome da personagem principal é Julie, aqui é Julia, na edição da LPM. Antes de Emma Bovary e Anna Karenina, existiu Julie. Contrariando os conselhos do pai, a heroína trágica de Balzac julga-se apaixonada e decide se casar ainda muito jovem com um coronel do exército napoleônico. Em pouquíssimo tempo, porém, descobre-se infeliz no casamento e na maternidade. A mulher de 30 anos não é só a história particular de Julie, mas é de alguém que concentra em si as contradições do que era ser mulher no século XIX e, por extensão, as discrepâncias da sociedade moderna. Profundamente interessado pela questão feminina, Balzac, que deveu sua formação a diversas mulheres mais velhas com quem se relacionou, faz aqui um elogio à mulher madura. Essa edição, do mais famoso texto de Cenas da Vida Privada, subdivisão de A Comédia Humana, traz uma introdução da crítica literária e professora da USP, Eliane Robert Moraes. Então essa é a sinopse do livro e é basicamente o que a gente tem, né? Essa personagem Julie, que aqui no início da história ainda é uma jovem, é uma adolescente, e ela conta ao pai que está apaixonada então por um oficial do exército. O pai dela aconselha ela a deixar isso de lado, diz que ela é muito jovem para se relacionar com esse homem que tem ali cerca de 30 anos. E, enfim, ele diz que ela é muito jovem para querer se casar e que ele conhece muito bem o tipo desse coronel, afinal de contas ele também já foi militar, e ele sabe muito bem que esse coronel não é homem para a filha dele. Mas, claro, ela não ouve os conselhos do pai e acaba se casando com esse coronel. E muito rapidamente, já nos primeiros anos do casamento, percebe que o pai dela estava coberto de razão. Então, como eu ainda tô muito no início da história, eu não tenho como falar muita coisa sobre isso pra vocês, mas até o momento estou gostando. Mas eu tô achando, assim, o Balzac bem descritivo, assim, na ambientação, na paisagem, na arquitetura, enfim. Então, pra quem não gosta, eu acho que pode ser um pouco maçante, um pouco cansativo. Em alguns momentos eu confesso que fiquei entediada. Mas é isso, gente. Tô gostando, vou continuar a leitura. Queria tentar terminar ainda hoje, não sei se vai rolar, porque eu tô em 25% mais ou menos, né? Teria que ler bastante ainda. Mas enfim, vou continuar então a leitura e depois eu conto pra vocês se eu conseguir terminar. E aproveitando que eu tô aqui, mostrar pra vocês uma caixinha que chegou hoje da Coffee Mais. Eu já recomendei eles aqui pra vocês. Isso não é uma publicidade, eles só me enviam os cafés mesmo. E eu adoro. E hoje chegou uma caixinha nova, então. Eles têm também um clube de assinatura de café, né? Então você pode assinar e todo mês receber em casa os cafés. E aí, gente, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas vem tudo assim bem embaladinho. E aí, deixa eu mostrar pra vocês o que veio na caixa dessa vez. Dessa vez eles não mandaram o café em pó, o saco, né, de café em pó. Eles mandaram só os cafés em sachê, né, que eu adoro, eu acho muito prático. E eles mandaram alguns sabores que eles não tinham mandado ainda. Então, dos sabores que eles já tinham me mandado a outra vez, eles mandaram o Variedade Arara e o Chapada de Minas. E aí eles mandaram 2 sabores novos que eles não tinham mandado antes, que é o clássico. Na verdade, esse aqui, o clássico, eles tinham me mandado o saco em pó, né? Eles não tinham me mandado o em sachê, mas eu já sei o gosto porque eu já provei o normal, né? E aí esse aqui realmente é o que eu ainda não experimentei. Eu não vou nem me arriscar a falar aqui como é que fala isso, porque eu não sei. Geisha. Falei que eu não ia me arriscar, eu tô me arriscando, né? E aqui diz que Geisha, não sei se é assim que fala, este é simplesmente o café mais pontuado do mundo em 2018, no maior campeonato de qualidade para produtores. Isso significa que entre todos os cafés do planeta, os grãos brasileiros alcançaram 93,89 pontos e o título de melhor café do mundo. Chique. Vou experimentar esse aqui hoje ainda. E aí eles mandaram mais uma xícara. Gente, vocês não vão acreditar. Essa semana... Essa semana? Não lembro se foi essa semana ou final da semana passada. Eu quebrei a minha xícara da Coffee Mais. Aquela rosinha. Já apareceu aqui em diversos vídeos, lá no meu Instagram eu também sempre mostro, que é igual essa aqui que eu vou mostrar pra vocês, só que rosa. Eu quebrei e eu tava muito triste. E agora eu tenho uma nova. Só que dessa vez ela é laranja. Ai, gente, eu amei. Muito obrigada, Coffee Mais. Eu vou deixar aqui na tela, eu tenho cupom de desconto se vocês quiserem comprar os cafés pra experimentar. Eu amo os cafés, os que eu já experimentei, né? E acho essas xicrinhas também muito fofas. Então, é isso. Muito obrigada. E bom, né, gente? Eu vou continuar minha leitura agora e depois eu volto pra conversar com vocês de novo.
Gente, eu ainda tô lendo A Mulher de 30 Anos. Eu ainda estou revezando entre a edição do Kindle e a edição aqui a edição física. Uma coisa que eu percebi é que tem algumas coisas que não fazem muito sentido na história. E aqui não tem nenhuma nota sobre, mas aqui tem. Então, por exemplo, eu tava lendo aqui e aí. O livro é dividido em partes, né? Terminou a primeira parte em 1822, se eu não me engano. Ou 1823. E aí terminou com a personagem principal, a Julie, casada ainda, né? Vivendo com o marido em determinado lugar. Aí começa a segunda parte. E a segunda parte começa assim. Tem aqui uma descrição do local e daí fala. Uma jovem mulher, famosa em Paris por sua graça, sua figura, seu espírito e cuja posição social e fortuna estavam em harmonia com sua grande celebridade, ou seja, a Julie, foi se instalar ali por volta do fim do ano de 1820. Aí quando eu li isso eu pensei, ou essa jovem mulher famosa por sua graça, etc., não é a Julie, ou tem alguma coisa muito errada com o livro, porque não é possível que em 1822 ela tava vivendo em um lugar e com uma pessoa, e aí aqui ela voltou no tempo, em 1820 ela tá vivendo em outro lugar. E aí eu fui ver no Kindle se tava escrito de alguma outra forma, se tinha sido traduzido de alguma outra forma pra eu entender se essa mulher era ou não a Julie, e aí eu vi que tem um asterisco aqui na edição do Kindle que dizia que foi um erro do Balzac, porque ele, enfim, pelo que eu entendi, ele escreveu esse livro enquanto estava escrevendo outras coisas também, e aí ele acabou se confundindo e mais de uma vez aparecem erros assim que fazem com que a história não faça sentido cronologicamente falando. Mas enfim, então aqui teve essa explicação e aí eu consegui entender, era realmente a Julie, mas não deveria ser 1820, né? Deveria ser no mínimo 1823. Enfim, dito isso, eu ainda tô lendo, né? Eu não finalizei a leitura ontem, mas vou finalizar hoje e aí já vou sortear, então, em seguida, a minha próxima leitura para iniciar quando eu finalizar A Mulher de 30 Anos. Eu adicionei aqui mais 2 papeizinhos referente a 2 livros que chegaram aqui em casa hoje. Eu fiz unboxing lá no vlog pros membros, mas eu vou mostrar aqui pra vocês também. São 2 livros que a Dalila me enviou. A Dalila, minha amiga, eu tô participando do clube do livro dela e eu ganhei o primeiro sorteio. E aí ela me enviou, então, um livro pelo sorteio em si e outro extra porque ela é minha amiga e ela quis me enviar. Então, muito obrigada, Dalila. Eu amei os 2 livros que ela me enviou, que foi Atos Humanos, da Han Kang, e Flush, da Virginia Woolf. Então, eu já fiz papeizinhos para esses 2 livros e eles já estão aqui dentro também, pra gente escolher a próxima leitura. Eu vou fazer esse sorteio já agora, porque assim que eu finalizar esse livro, que falta mais ou menos uns 15%, eu já quero pegar o outro pra ler, porque o dia hoje tá muito nublado, chuvoso, e aí eu acho que vai escurecer logo, enfim, eu não gosto de gravar depois que escurece. Acho que a imagem não fica muito boa, eu sempre uso a iluminação natural, né? Então é isso, gente, eu vou fazer já o sorteio. Pra fazer o sorteio eu tiro tudo, porque eu acho que senão eu provavelmente vou acabar sorteando os últimos que eu coloquei aqui. Então eu vou tirar tudo e vou pegar algum. Sorteio de novo na mesma cor, um amarelo. A Fúria, da Silvina Ocampo ou é da Vitória Ocampo a Fúria? Agora eu me esqueci, deixa eu pesquisar. Mas é alguma das Ocampo. É um livro de contos, se eu não me engano. A Fúria da Silvina Ocampo, é esse livrinho aqui. Eu vou pegar ela na estante pra mostrar pra vocês, peraí. Aqui está A Fúria. É um livro de contos. Essa edição saiu pela Companhia das Letras. E aqui diz que a sequência inicial, os 3 contos que abrem este A Fúria é sem dúvidas um marco do gênero. A elegância total e o tom fabular e misterioso de A Lebre Dourada drasticamente dão lugar à raiva de A Continuação, uma narrativa perfeita sobre o ciúme que escorre até o delírio de um doente à beira da morte numa cama de hospital em O Mal. Publicado em 1959, esse é considerado o mais ocampiano dos livros de Silvina, obra em que a autora encontra sua voz única e inaugura seu universo alucinado. A Silvina Campo é uma autora argentina. Ela nasceu em 1913, ano que foi fundado o Grêmio. E eu adoro livros de contos, eu nunca li nem a Silvina Campo e nem a Vitória Campo, mas fiquei bem curiosa, eu tava com vontade de ler esse livro mesmo. Então tá, gente, vou finalizar aqui a leitura de A Mulher de 30 Anos e em seguida vou começar a ler A Fúria. E aí amanhã eu volto pra falar pra vocês, né, como que foi.
Gente, sempre que eu apareço aqui eu tô com uma xícara, mas não, nem sempre é café, tá? Eu sou viciada em cafeína, sim, mas ultimamente também tô tomando muito chá. Bom, hoje é sexta-feira, a última vez que eu tinha aparecido aqui foi na quarta-feira, final do dia. E aí de lá pra cá, então, o que rolou? Eu tinha comentado com vocês na quarta-feira que eu queria finalizar A Mulher de 30 Anos, então na quarta-feira à noite eu finalizei A Mulher de 30 Anos. Assim, gente, eu não gostei muito. Eu não queria falar isso porque, assim, eu tô lendo só contemporâneo ultimamente. Esse é o primeiro clássico que eu pego pra ler no ano. E, assim, eu já fiz mais de 20 leituras no ano. Esse é o primeiro clássico que eu pego, pelo menos, assim, que eu me lembre. Acho que é o primeiro clássico que eu peguei pra ler esse ano. E eu não gostei muito. Mas, assim, no geral, eu gosto da maioria dos clássicos que eu leio. Esse aqui, realmente, assim, eu não gostei muito da história em si, do livro pelo livro. Eu acho que eu já tinha comentado com vocês que ele é dividido em 6 partes. E assim, as 6 partes, elas não têm muita conexão uma com a outra. Existe um salto temporal entre uma parte e outra em que aparentemente acontecem muitas coisas, mas a gente não fica sabendo, porque termina uma parte, a história tá num ponto, aí começa a outra parte, já tá em outro momento da vida, com outras pessoas, em outros lugares, e a gente não sabe como chegou ali. E aí tem algumas coisas assim meio absurdas que acontecem, assim, até meio aleatórias. Eu fiquei pensando, gente, pra quê, né? Não entendi. Eu não gostei muito da história. Eu entendo a relevância e a importância desse livro, porque basicamente aqui a gente tem um livro em que o Balzac ele fala sobre a mulher de 30 anos como uma mulher que tá na melhor fase da vida, como uma mulher que tá na flor da idade, como uma mulher muito mais interessante do que uma mulher de 20 anos, por exemplo. E essa ideia não é nada popular aqui no momento em que o livro é escrito, né? Quem já leu ou já assistiu Orgulho e Preconceito provavelmente lembra daquela cena em que a Elizabeth, que é a personagem principal, tá conversando com uma das melhores amigas dela, que é a vizinha dela, a Charlotte Lucas. E a Charlotte Lucas conta pra Elizabeth que aceitou, que foi pedido em casamento pelo primo da Elizabeth e aceitou. E aí a Elizabeth pergunta pra Charlotte, tipo assim, Mona, você tá maluca? Ele é patético, ele é um cara assim, medíocre, por que você vai casar com ele? E aí a Charlotte Lucas fala pra Elizabeth, amiga, eu já tenho 27 anos, eu não tenho opções. Então, se eu não casar com ele agora, eu provavelmente nunca vou me casar. E basicamente, então, uma mulher de 27 anos, como é no caso de Orgulho e Preconceito, uma mulher ali perto dos 30 anos, já é uma mulher velha demais pra começar uma relação, pra começar alguma coisa. A essa altura da vida, a mulher já deveria estar casada e com filhos, enfim. Inclusive, Orgulho e Preconceito foi publicado, o livro, né, foi publicado em 1813. E o início dessa história aqui, a mulher de 30 anos, ela inicia justamente em 1813. Depois, voltando para ler a introdução que a gente tem aqui no início dessa edição, que é uma introdução da Eliane Robert Moraes, eu entendi porque ela diz aqui que realmente Balzac ele escreveu todos essas partes separadamente e depois juntou para formar esse romance. Então a ideia é realmente que seja assim. Eu vou ler aqui o que diz na introdução, no final da introdução, que me fez entender um pouco melhor assim o livro e me fez gostar um pouquinho mais, que é: eis aí, em poucas palavras, o sentido lógico e secreto que preside a mulher de 30 anos, afirmado com singular clareza. O que o texto propõe é uma linha de raciocínio e não um retrato. Eis aí a tão procurada unidade do romance, cuja surpreendente modernidade está justamente em abrir mão daquele obstinado intento de figuração realista para então concebê-lo como uma ideia. Não se tratava, pois, de retratar determinada mulher, mas de transformá-la no lugar em que convergiam as contradições sobre o que significava ser mulher naquele momento. Entende-se o descaso do autor para com as incoerências de sua mais conhecida ficção. Se Julie nada mais era que o ponto de reunião de diversas figuras, fossem elas ficcionais ou reais, então a preocupação com a verossimilhança caía por terra, e com ela a exatidão das idades e das datas. No limite, os disparates cronológicos pouco lhe importavam, a não ser talvez como metáfora das contradições que ele intentava colocar em cena. A verdade é que o criador de A Comédia Humana estava tentando acertar o relógio com sua época e, para tanto, eram necessárias operações bem mais ousadas do que aquelas feitas pela maior parte de seus contemporâneos. No final das contas, os números errados de Balzac é que estavam certos. Então, basicamente, a ideia dele realmente não era que, juntando essas 6 partes, existisse um romance, existisse a formação de uma única personagem e uma única Julie. A ideia era que a Julie, em diferentes partes do livro, representasse essa ideia, né? Então, faz sentido, ok. Como romance, assim, como livro, como história,
não me agradou muito, mas eu acho a ideia interessante e a gente não tem como negar a importância do que ele veio representar aqui, justamente essa ideia, né, da mulher de 30 anos. E como diz na sinopse, né, antes de Emma Bovary e Anna Karenina existiu Julie. Então ela foi uma personagem importante para a existência de outras personagens muito icônicas e muito famosas da literatura mundial. Dito tudo isso, é para mim provavelmente um livro 3 estrelas. Aí, na própria quarta-feira à noite, eu li os 2 ou 3 primeiros contos de A Fúria, da Silvina Ocampo. São contos muito curtos, são contos de, assim, 2, 3, 4 páginas. Então, eu li antes de dormir, assim, uns 2 ou 3. Continuei ontem, então, li mais alguns contos, acho que, sei lá, provavelmente uns 10 contos. E li mais alguns hoje. Eu ainda não terminei o livro, eu estou na página 106, que é mais ou menos a metade dele. E eu não sei se eu vou finalizar ele hoje, porque eu vou finalizar esse vídeo e eu vou precisar editar ele, vou precisar programar ele e também preciso editar e programar o vlog dos membros que eu também terminei de gravar hoje. Então eu provavelmente vou acabar finalizando esse livro no final de semana. Tudo bem, então o título desse vídeo aqui provavelmente vai ser o quanto eu leio em uma semana. Então para responder essa pergunta, o quanto eu leio em uma semana, obviamente essa resposta varia de semana para semana. Já houveram semanas esse ano em que eu não li nada a semana inteira. Mas enfim, essa semana, de segunda a sexta, eu li então esse livro e mais metade desse. Esse livro tem 240 páginas. E aí mais as 106 páginas que eu li de A Fúria, então é uma média aí de 70 páginas por dia, mais ou menos. E, na verdade, ontem eu até comecei um outro livro, ontem à noite, eu comecei um romance no Kindle. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês, mas assim, eu não vou nem contar, porque eu li um capítulo e meio, deve ter dado, tipo... É no Kindle, então não tem muito assim como comparar, mas isso deve dar, sei lá, umas 15 páginas. E eu já abandonei porque tava insuportável, é horrível, um dos piores inícios de livro que eu já li na minha vida. Mas não é a minha primeira vez enfrentando uma namorada do Nathan, então ajo como de costume e sorrio para Kelsey. Ou seja, ela está indo pro apartamento do melhor amigo dela, que tem uma namorada. Ela encontra a namorada do amigo lá dentro, faz um comentário pejorativo sobre o pijama que ela tá usando, chama a voz dela de estridente e esganiçada, e faz questão de enfatizar que ela está levando o café da manhã para si mesma e para o Nathan, não para a namorada. Ou seja, a namorada está lá, mas ela não vai poder tomar café da manhã com eles. Ah, mas a namorada dele é só alguns meses de namoro. Ela fala que em algum momento que eles estão apenas alguns meses juntos. Foda-se. Ah, mas é porque ela é chata. Foda-se, continua sendo a namorada dele. Enfim, gente, isso que me irritou tanto. O cabelo dele é tão ondulado e macio que ele até conseguiu um patrocínio de 5 milhões de dólares de uma marca de produtos de luxo para cabelo masculino. Quando o primeiro anúncio foi ao ar, mulheres de todo o país correram para o mercado para comprar, na esperança de magicamente transformar seus namorados em Nathan. Gente, não é possível. Não é possível. E sabe o que é pior? Eu não vou nem ler mais, que já tô passando raiva de novo. Então é isso, essas foram as leituras da semana, vou finalizar. E aí eu até tô pensando em continuar nesse esquema de sortear as leituras, porque eu tô gostando, assim, e esses são 2 livros que eu queria ler, mas que provavelmente não teriam sido as minhas primeiras escolhas, assim, se eu fosse olhar na estante e pegar algum livro pra ler. Mas eu gostei de ter pegado pra ler. Apesar de não ter amado o livro, eu gostei da experiência de leitura e gostei de entender o contexto. Eu não fazia ideia de qual era o contexto em que esse livro tinha sido escrito e por que ele era tão importante, né? Então eu gostei muito de ter lido, apesar de tudo. E A Fúria eu tô gostando muito. Eu acho que eu nem falei, né, a minha opinião, mas eu tô gostando muito. Os contos são super curtos e eles têm um tom, assim, meio surreal. Eu nunca tinha lido nada da Silvina Ocampo, nem da Vitória Ocampo, que é a irmã dela. Mas eu tô gostando bastante, assim. Todos os contos são meio diferentes, assim, meio chocantes até alguns. E eu tô gostando muito, muito mesmo dos contos. Então eu vou ler mais alguns hoje, mas não vou conseguir terminar provavelmente, então eu vou terminar ao longo do final de semana. Eu tinha esquecido de comentar com vocês também, eu deveria ter falado no início do vlog, que eu assisti na sexta-feira passada, e aí não deu tempo de comentar no vlog, eu assisti aquele filme novo que saiu na Netflix, que se chama A Lista da Minha Vida. Eu comentei no vlog que eu ia assistir e que eu comentaria no próximo, então por isso estou comentando aqui. É um filme de romance, assim, ele é baseado num livro, né? O livro é A Lista de Brett, se eu não me engano. Eu não li esse livro, mas eu já vi muita gente falando que leu, que ama o livro. Eu já vi até algumas pessoas dizendo que, nossa, é o livro da minha vida. E, enfim, eu não li o livro, mas o filme me pareceu ser exatamente o tipo de filme que eu gosto, assim, um romance que ao mesmo tempo tem ali uma personagem feminina que tá tentando se encontrar na vida, que tá tentando se descobrir, que tá tentando
amadurecer, enfim. Então eu tava bem animada pra assistir. Eu assisti então no dia que lançou, que foi na sexta-feira da semana passada, e eu gostei bastante do filme. Eu acabei dando acho que 3,5 estrelas ou 4. Teve uma coisa ali no filme que eu não gostei, que me incomodou bastante, na verdade. Mas no geral eu gostei bastante e é realmente exatamente o tipo de filme que eu gosto de assistir. Então eu achei uma boa experiência e recomendo que vocês assistam também. Eu não vou falar o que me incomodou porque seria um spoiler, né? Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque, como eu falei, né, é sexta-feira, ainda preciso editar ele, enfim. Então eu vou encerrar ele por aqui. Se eu continuar nesse esquema de fazer sorteio das leituras, eu com certeza vou gravar, então, na semana que vem. E aí eu comento com vocês. Ou não sei se eu já vou começar daí, então, as leituras conjuntas que eu tenho. Gente, eu entrei em mais um clube do livro, vocês acreditam? Eu já tô em muito clube do livro, gente. Mas eu entro, assim, pelo criador de conteúdo, sabe? São pessoas que eu gosto de acompanhar, quero criar uma proximidade, então eu acabo entrando. E eu nem sempre consigo participar de todas as leituras, né? Seria, assim, impossível. E aí eu entrei em mais um, que foi no Notas Transversas. E eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram entrar também. É um clube do livro em que o foco é a gente ler livros com autoria trans. E aí essa leitura eu quero participar, né, esse mês. Então, eu tô aí com algumas leituras de clubes do livro pra fazer. E aí tô nessa dúvida se na semana que vem eu continuo então sorteando as minhas leituras ou se eu já começo a ler os livros das leituras conjuntas. Porque normalmente os livros das leituras conjuntas são as minhas últimas leituras do mês. Porque os encontros sempre são no final do mês. E eu gosto de chegar no dia do encontro com o livro fresco na memória, então eu não gosto de ter já lido há semanas atrás. Então eu sempre deixo assim para a última semana do mês fazer essas leituras conjuntas dos clubes. Mas como eu tô com no mínimo 4 que eu vou fazer esse mês, eu não sei se eu já não começo na próxima semana, sabe? Mas enfim, vou pensar sobre isso e aí a minha decisão, né, eu conto pra vocês no próximo vlog. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo.